Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre o perfil de liderança, tá? O que é um perfil de liderança? Nós iremos falar sobre Corá. Desejo ilegítimo de querer mais. Para a gente conhecer direito quem é líder e quem não é. Corá, ele era levita, talentoso, mas insolente. Havia sido separado para servir ao Deus vivo no culto de Israel. A sua importante posição lhe deu prestígio e respeito na nação. Porém, rebelou-se contra Moisés e contra o Senhor, ilustrando assim a trágica tendência de muitos líderes, desejo de poder e autoridade, além do que Deus ordenou. A liderança dotada de Corá e suas persuasivas habilidades oratórias, ele era muito hábil em oratória, lhe renderam o preparo de outros 250 líderes. Mas o seu desejo de querer mais lhe rendeu o abandono dos seus seguidores e sua família. Ninguém suportou. Líderes com corações rebeldes sempre provocam destruição na vida daqueles que o seguem totalmente. Líder temente a Deus deve estar pronto a se submeter àqueles que o lideram. Isso serve numa indústria, numa fábrica, em qualquer lugar. Muitos se encontram em posição de liderança baseado na sua força, perspicácia e personalidade, né? Muita gente acha difícil aceitar isso. No entanto, submissão voluntária pode muito bem qualificar uma pessoa para assumir responsabilidades maiores de liderança ao longo do caminho. As Escrituras deixam claro que Deus coloca pessoas em posições de autoridade e é perigoso opor-se aos ungidos de Deus. Corá fez exatamente isso no clássico gesto de rebelião, e Deus teve de remover tanto a ele quanto aos seus seguidores, a fim de afastar a praga espiritual. Deus às vezes tira um líder rebelde e tira todos aqueles que o seguiam, porque Deus faz uma limpeza, sabe? Para não deixar contaminação. E aí fala, Moisés, né? Controla a rebelião de Corá. 2 tipos de líder falsos surgem em organizações: líder designado por pessoas e líderes que se designam a si próprios, eles se auto-intitulam. Balaão foi um líder falso. No primeiro tipo, Balaque o convenceu de fazer uma coisa que Deus rejeitou, e o Senhor repreendeu Balaão. Por quê? Por causa da sua arrogância. A história dele se encontra em Números 22, 24. Corá foi um líder de segundo tipo, né? Um líder que se designa a si próprio, toma sobre si a autoridade e a responsabilidade de um ofício espiritual para o qual não foi divinamente chamado por Deus. Corá rebelou-se espalhafatosamente e arrogantemente contra Moisés, por vontade própria e de forma presunçosa. Corá seguiu um processo de autodesignação comum a muitos que legitimamente buscam o poder e tomam o poder para si, sem ninguém ter ortogrado a ele. Nós estamos vendo isso, né? Nem precisa falar. O que ele fez? Né? Vamos ver o que ele fez? Ele, primeiro, levou outros a se opor à liderança existente. Está em Números 16, 2. Criticou e questionou publicamente a liderança existente, acusou a liderança de coisas que ele próprio era culpado. Eles fazem isso.
considerou pequeno demais a posição que ele tinha dado, ele queria mais ainda. Continuou reclamando, queixando e criando ambientes negativos para todos que estavam ao seu redor. Não é de surpreender que Deus sempre rejeita a liderança falsa. Repreendeu a Balaão e levou Corá à morte. Era o único jeito de tirar ele, era levar à morte. Essas lições de liderança podem parecer severas, mas são permanentes e elas existem até hoje no nosso meio, tá? Deus soluciona uma questão de liderança para dissolver uma questão de resmungo. Está em Números 17, 1 a 10. Para resolver uma questão de resmungo entre o povo, Deus reiterou o chamado dos líderes. Tudo surge e cai com a liderança. Uma vez tratada a questão da liderança, a organização pode ser levada adiante. Estabeleça o líder e você estabelecerá a sua organização, a sua firma, tudo. Você não tem que ter um líder, não, né? Um líder que leva as pessoas a bons frutos e não a mau fruto, a rebeldia. Recompensa de liderança. Aqui está, primeiro, né? Corá recrutou 2 companheiros e 250 criados para fazer um levante contra Moisés. Resultado, a terra os engoliu, foram mortos. O profeta Balaão, o rei Balaque pagou a Balaão para colocar uma maldição sobre Israel. Uma amaldiçoar, hein, gente? Deus intercedeu até ao ponto de dar voz humana à mula de Balaão para argumentar com ele. Resultado, Deus repreendeu a Balaão. Terceiro, Balaque. O rei Balaque pensou que podia comprar o caminho do sucesso. Pagou a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus na esperança de que seu plano desse certo. A soberania de Deus sobrejuraria ao poder de Deus. Isso não aconteceu. Deus está de olho. Deus não está cego, né? A ponto de não ver o que as pessoas andam fazendo de errado. Então, nada do que eles fizeram prosperaram. A maldade não prospera o bem. As trevas não podem com a luz, gente. Então, nós temos que ver isso. Nós estamos vendo muita gente fazendo a mesma coisa, né? Mas Deus está de olho. Então, nós vamos agora fazer a nossa oração para Deus dar uma boa liderança para você em todo o seu serviço. E Deus nos abençoar, tá? Que seja um ano o que vai vir próspero, tá? Que Deus tira as pessoas falsas da sua vida. Então, vamos caminhar com Deus, que nós temos dias melhores, né, gente? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na brecha da intercessão, Senhor. E nós já vimos, diante dos estudos bíblicos, que a liderança falsa, os falsos líderes, não prosperam. Deus sempre coloca um ponto final, que o Senhor não se alegra com isso. Senhor, abençoe aqueles que de fato têm a liderança de Deus com eles. Abençoe, Senhor. Liberte-os de todos os cativeiros. Liberte-os das garras do maligno. Vai abençoando a nossa situação financeira, Senhor. Vai abençoando a nossa firma, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, Senhor. Quebra todo jugo hereditário, toda maldição, feitiçaria, bruxaria, encantamento, obra mandada, enviada para destruir esse pequeno empresário, que caia por terra. Abençoe a casa dessa pessoa. Abençoe, Senhor, os projetos que essa pessoa está fazendo. Abençoe tudo que essa pessoa faz, Senhor. Vai quebrando todo o mal, Senhor. Vai que seja próximo ano, Senhor, um ano abençoado, que já começa, já desse ano ainda, Senhor, fazer a mudança. Faça a mudança, Senhor amado.
Muda o pensamento da pessoa, Senhor. Muda, Senhor. Tira os falsos profetas, os falsos líderes da nossa vida, Senhor. Faça uma limpeza como o Senhor fez, Senhor. Vai destravando tudo que está travado. Vai derrubando tudo por terra a inveja. A inveja é uma entidade maligna. Espírito mulambo, sai da vida dessa pessoa. Vai quebrando todo o levante do inimigo até a 10ª geração. Eu te peço que dê o dom da prosperidade para todos que estão clamando comigo. Que eles recebam em dobro tudo o que eles fizerem de bem, Senhor. Prospera, Senhor. Abençoe. Derruba por terra todo o mal. No nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém. Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir. E fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha, tá? E vamos confiar em Deus, em todos os nossos projetos daqui para frente. Confie em Deus e não no homem, tá? Agradeço muito e até a próxima. Amém, né, gente? Amém.